vamos. Gente, bom dia para todos e todas que estão aqui conosco, né? É uma honra para mim também estar aqui conhecendo vocês da Inova. A Sandra me passou aí um pouco, né, do conceito, de tudo que vocês estão fazendo também, um trabalho bem bonito sempre em termos de orientação aí, de desenvolvimento para todo esse time, né? Então isso é muito importante, uma empresa que se preocupa em estar atualizado aí com temas importantes, e gerações hoje é um tema que está muito em alta, né? Então, me apresentar oficialmente, meu nome é Cristina Doreto, hoje eu represento aqui a Consolidar, Diversidade e Inclusão, e falar de diversidade geracional, que é um dos itens aí, né, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, abrange também um pouco, hoje nós não vamos entrar em detalhes, mas quando a gente fala de diversidade geracional, também estamos falando e aprendendo um pouco sobre o etarismo, né, que é um preconceito que atinge aí as faixas etárias, principalmente as pontas, né, o etarismo acaba atingindo as pessoas mais velhas, hoje a gente vai aprender um pouco sobre as gerações mais contemporâneas, mas também atinge, às vezes, as pessoas mais jovens. Então, a geração Z está sofrendo bastante aí esse preconceito do etarismo, principalmente quando ingressa no ambiente de trabalho. Então, vai ser um bate-papo gostoso, leve, falar sobre gerações é muito gostoso, é muito interessante. Eu estudo e falo profundamente sobre diversidade geracional desde 2022, a partir, gente, de uma experiência própria, né? No meu último trabalho CLT, antes de eu abrir a minha consultoria para falar especificamente sobre diversidade geracional, eu sofri ali mesmo, na pele, o preconceito do etarismo, e a partir daquela experiência que não foi inicialmente tão interessante para mim, claro, na verdade foi bem dolorosa, eu decidi estudar sobre esse conflito, né? Sobre por que as pessoas às vezes não entendem, né, não se colocam no lugar de outra geração que pode ter ou não alguma dificuldade, por exemplo, em relação principalmente à tecnologia, quando a gente fala de pessoas com uma idade um pouco mais alta, e foi bem interessante, porque eu descobri um mundo maravilhoso, e que no final das contas, hoje a gente vai ver aqui, que no fim a gente está sempre falando das relações humanas, do respeito, da empatia, né? Então, para a gente começar, eu gosto de começar assim com uma sessão de gerações. Eu sei que a Sara passou aí para vocês uma liçãozinha de casa. Então, eu queria já saber, desde já, antes da gente começar a apresentação, se alguém trouxe aí ou quer falar sobre um objeto ou um item assim que marca ou marcou bastante a geração, que vocês consideram que é um item, claro, que marcou a geração de vocês. Alguém trouxe ou quer comentar, ou eu começo com o meu, que o meu já vai dar um arrepio aqui. Algumas pessoas já vão se identificar, hein? A Cláudia está com a mão levantada. Claudinha, pode falar. Então, Cláudia, vamos lá. Bom dia, gente. Muito bom. É um tema assim que eu sou apaixonada mesmo. Eu trouxe um dos, né, itens que eu tenho e que marca a minha infância, marca todas as gerações, né? Desde eu mesma, minha filha e agora meu netinho, enfim. E desejo passar para ele, independente de ser um menininho, né? E eu realmente posso falar com propriedade, porque marcou e marca até hoje e vai marcar ainda por muitos e muitos anos na minha vida esse item aqui. Não sei se vai dar muito para vocês verem, né? Mas eu sou crocheteira. Não acredito. Eu também. Eu tenho várias, né? Aqui eu trouxe algumas, né? Só simbolicamente, mas uma específica eu aprendi com meus 3 para 4 aninhos com a minha avó. E essa foi a minha primeira ferramenta de ser hoje uma crocheteira com orgulho e muita gratidão, né, da minha avó, a mãe do meu pai. Eu amo, né? Eu tenho muito orgulho de mostrar essa simbólica agulha aqui. E não tem mais, é um tom amarelado, né, envelhecido, né, com o tempo. E é isso. Esse é a minha contribuição aqui para todo mundo refletir sobre, né? Porque é legal isso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Que item não sei maravilhoso. Se dá para ver.
Eu não sei muito. Eu queria estar aí presencial, todo mundo pegando nela, porque eu acho que é uma energia tão boa, sabe? No momento que eu estou fazendo isso, sempre eu estou, sim, em várias memórias de estar crochetando aquela pecinha, né, que eu dou carinhosamente. Eu nunca vendi, não gosto de trabalhar esse item aqui, né, do meu prazer, do meu momento de vender, de usufruir ele apenas com gratidão e presenteando as pessoas. Então, isso é muito bom, né? Obrigada por essa oportunidade. A gente que agradece, Cláudia, maravilhoso. Depois vamos esperar os outros objetos, mas eu vou fazer um link muito legal com o seu crochê. Tá bom. Cris, temos também no chat, a Rita falou de ioiô e telefone de ficha. Ai, gente, telefone de ficha, é verdade. Você sabe que o mês passado eu fui caminhar, eu moro em São Paulo, né? E eu não sei se quem já esteve aqui em São Paulo e que conhece o Parque do Ibirapuera, então fui caminhar pelo Parque do Ibirapuera no final de semana e passei por um orelhão. Ai, não resisti, gente. Tive que ir lá, entrar embaixo do orelhão, pegar o telefone. Fiz uma foto, inclusive, que está hoje nas minhas redes sociais, falando dessa lembrança aí, né? Do telefone com ficha. A Nelma também levantou a mãozinha, né, Nelma? Quer falar? Sim, quero. Bom dia. Na realidade, como você mesma diz, são muitos itens, né, que segue uma família. E, apesar de não ter trazido, eu gostaria de compartilhar 2 itens. Um do meu pai, que é a sanfona. É algo que ele aprendeu a tocar com o pai dele. E a infância nossa, sou eu e mais 7 irmãos, é de ouvi-lo tocar sanfona sempre no final da tarde. Então era uma coisa assim, a gente já sabia o horário que ele ia chegar no trabalho, então todos nós já preparávamos, né, tomávamos banho, aguardava ele chegar, e aí sentávamos em roda e ele tocava sanfona pra gente. Isso é algo que ocorreu até o ano passado, porque hoje ele não está conseguindo segurar muita sanfona, então porque a acordeão dele é bem pesada, mas é algo que me traz muitas emoções. E a outra é uma receita, é da minha mãe. Ela aprendeu a cozinhar muito cedo, né? E ela casou-se muito cedo. E a receita do bolinho de cará. É uma receita que nós, filhas, tentamos fazer e não conseguimos chegar no ponto da minha mãe. O sabor é diferente. São 2 coisas que me emocionam muito a falar. Nunca comi. Nunca vou falar. Obrigada. É uma delícia, gente. Muito obrigada, viu? Memórias afetivas, né? Então, o que a gente vai percebendo aqui é isso, né? Todos vocês que vão falar ou trazer objetos, sempre está ligado a uma memória afetiva, né? Da nossa geração. Não sabe casa, não? Não, estava escrito no e-mail. Mais alguém, gente, que quer falar ou trouxe algum objeto? Luana, você quer falar? Você está com o microfone aberto? Já fechou. Tem um comentário. Isso, perdão, gente. Uhum. Você sabe, chat, Bruna, que aqui em São Paulo nós temos, não é pela prefeitura, mas nós temos algumas... isso é uma novidade, assim, acabou acontecendo um pouco antes da pandemia, mas nós temos as creches aqui para idosos, que é para que o idoso tenha ali alternativas lúdicas para passar o dia com outras pessoas, e no final do dia os filhos vão buscar os pais, é isso mesmo. A única diferença é que aqui em São Paulo, pelo menos assim, via prefeitura não conheço, mas é uma ótima ideia sim, passar essa ideia para o poder público. Mas aqui em São Paulo nós já temos, e se chama mesmo, creche para idosos. E sem ter aquele conceito, né, de casa de repouso, tem muita atividade, tem atividade física, atividades lúdicas. E aí os filhos que levam e buscam os pais no final do dia, como eles fizeram conosco. Uma ótima ideia. Ô, Cris, eu acho válido a gente explicar a dinâmica que nós estamos fazendo, porque entrou muita gente.
Então, talvez algumas pessoas estão entrando e não estão entendendo o que está acontecendo. Então tá. Então, gente, para quem entrou agora, bom dia. Nós estamos iniciando aqui um aquecimento antes de começar a falar mesmo conceitualmente, né, da parte de diversidade geracional. As pessoas estão comentando ou trazendo itens que estão relacionados à sua geração, que marcaram ou marcam até o momento a geração de cada pessoa. Então, nós já tivemos aqui agulha de crochê, já tivemos aqui o depoimento de uma crocheteira, sanfona, receita, né? E essa questão da receita é interessante porque muitas pessoas têm, inclusive, o caderninho guardado, às vezes amarelado, aí a folha, com a letra da mãe, né? Eu tenho, gente, da minha mãe guardado, minha mãe tem Alzheimer, infelizmente num estado bastante avançado, mas quando eu resgatei algumas coisas da casa dela, porque ela estava jogando tudo fora, quando ela começou a perder a memória. E aí eu resgatei e guardei comigo uma agenda telefônica dela. Minha mãe sempre teve agenda telefônica com os telefoninhos ali anotados com a letrinha dela. Então eu tenho esse item também aqui bem guardadinho. Falando em caderninho de receita, ô Cris, a minha avó tem um caderno que tá caindo aos pedaços, coitada. Mas com a letrinha dela e ela tranca esse caderninho, você acredita? Sim, eu acredito. Ela não deixa ninguém pegar nele de jeito nenhum. Várias pessoas pedem a receita de um biscoitinho que também só ela sabe fazer, igual a mãe da Nelma, né? E ela não deixa ninguém pegar nesse caderno dela. Olha, a Rosângela colocou aqui no chat, eu vou de máquina de datilografia, bendito 180 toques por minuto. Rosângela, nem vou falar que você deve ter praticamente aí, ou aproximadamente a minha idade, viu? Porque eu fiz o curso de datilografia, tenho o diploma guardado aqui em casa ainda. Às vezes eu trago ele, não é o item que eu trouxe hoje para vocês, mas em algumas sessões de geração, normalmente eu trago sim o meu diploma de datilografia, porque era um item importantíssimo para o primeiro emprego. Eu fiz o curso um pouquinho antes de completar 15 anos, e para o meu primeiro trabalho eu tive que apresentar o diploma de datilografia. Então, muito bem lembrado, uma ótima lembrança também geracional. Deixa eu ver aqui, a Tabata, o monólogo. Monólogo? Será que eu sei por esse nome? Monólogo? Tabata, você pode compartilhar conosco um pouquinho mais de detalhes? Aí tem a máquina de escrever também. Máquina de escrever tem em casa ainda. Tito de Andréia aí falando. Diploma de curso de datilografia. Olha lá, a Rita também tem. O que é monólogo, gente? Assim, eu não sei. Será que eu sei? Eu imagino o que é, mas vai que eu erro, né? Caderno, olha lá, onde minha avó, antes de falecer, deixou anotado. As rezas, era benzedeira. Gente, benzedeira é muito geracional, é muito geração baby boomer, que nós vamos ver todas as características daqui a pouco. Super, minha mãe me levava eu e meus irmãos. Sim, benzedeiras, é muito geracional ter a benzedeira, exatamente. O óculos com uma lente, certo? Isso, muito geracional, isso. É bem geração baby boomer, lá de trás também. Uma sessão que a gente fez o mês passado, alguém da empresa trouxe também aqueles binóculos que a gente via as fotos, mas que dentro ali quando era uma lente de aumento, tinham binóculos que você via a foto ali sua de infância e que dentro, na verdade, era um negativo de foto, né? Alguém também pode se lembrar disso. E tem mais alguém que levantou a mãozinha? Vou mostrar o meu, gente. O meu item é muito clássico, né? Que é a fita cassete. Olha, super amarelada. E quando enroscava, né? Ó, gente, a gente fazia assim, ó, para rebobinar. Dá para ver? Eu tô com a caneta Bic, ó. Rebobinando a fita, né? Quando ela enroscava. O que é mais legal que eu tenho ainda, ela, ó, anotada, a gente gravava e regravava, tá vendo? Em cima. Então, eu tenho aqui lado 1 e lado 2. Tem de tudo aqui, gente. Eu vou ler uns nomes de música aqui para ver se alguém lembra. Tic Tic Nervoso, Like a Virgin. Deixa eu ver aqui. To Break Free, Óculos. Meu erro. Então, a gente era bem eclético, né? Porque gravava desde músicas internacionais até nacionais. E aí, quando cansava,
Tá vendo que tem os risquinhos, ó? Música que eu regravei em cima. Então tinha essa tecnologia que a gente conseguia, inclusive, regravar, né? Depois de uma música que a gente já tinha cansado ali de ouvir. Então essa é a minha memória de hoje. Normalmente eu trago o diploma de curso de datilografia. Hoje eu trouxe a fita cassete. Músicas não saem de moda. TV em preto e branco. Olha que legal, Gil. Muito bem lembrado, isso mesmo. Gente, eu sou bem... Olha, tenho 53 anos, mas eu peguei uma época que minha mãe colocava não tinha, né, TV colorida, então a gente colocava assim um plástico azul na frente da tela da TV para tentar enxergar colorido as imagens. Mais alguém? Ô, Cris, acho que a internet aqui do escritório tinha caído. Ah, jura? É, Vocês pararam tinha de me ouvir, perdido. será? Sim, paramos. Mas a gente ouviu você falando da fita. Falando Mas da voltamos. fita, depois eu falei que alguém colocou aí no chat TV em preto e branco. E daí eu estava comentando que eu sou de uma época que eu peguei a TV preto e branco e que minha mãe colocava um plástico azul na frente da tela, colava assim, para a gente imaginar, né, como seria uma TV colorida, antes de ter aí acesso à TV colorida. Então, colocava-se esse plástico, não sei por que o azul, enfim, mas a gente tentava imaginar, então, as imagens a cores, né? Gente, acho que, ó, no chat agora, acho que... Entendeu? Gente, então assim, Sara, vamos começar então, compartilhando a apresentação, e aí a gente vai incluindo. Se mais alguém trouxer ou quiser falar sobre os itens, a gente pode compartilhar. A Alcione colocou aqui agora no chat, aparelho de vídeo cassete e algumas fitas cassetes. Isso mesmo, muito bom também, muito bom. Cópias em carbono, gente do céu, eu estou revivendo aí muita coisa até relacionada à escola, trabalho, né? Sara, você consegue colocar, tá no módulo apresentação ou... Tá apresentando para vocês, não? Tá na tela pequena, mas dessa forma, o que é bom é que eu consigo ver vocês e consigo ver o chat também. Então, por mim, podemos seguir assim. Só talvez no momento do vídeo, a gente precisa colocar em modo de tela cheia. Pessoal. Posso passar o slide? Então? Pode, sim, pode. Bom, nós vamos falar hoje sobre diversidade geracional. Eu vou linkar, gente, tudo que nós falamos aqui, antes de começar conceitualmente, o que é e por que nós vamos falar sobre diversidade geracional e falar sobre gerações, o porquê que é tão importante, por que a gente pede, né, essas memórias, esses objetos. Às vezes são memórias não em termos de objeto, mas alguma ação específica, né? Eu já participei de sessões que uma pessoa um pouco mais romântica trouxe, por exemplo, uma lembrança, né, dos bailinhos aí, por exemplo, nas garagens, dançar música lenta ali com o par, né, que estava ali paquerando. Então, ó, paquerando, falar paquera, né, uma palavra hoje que normalmente a geração mais jovem, geração Z, nem conhece, né, nem sabe muito bem do que se trata e como que isso acontece. Então, por que é importante? Porque a nossa vida como um todo, eu falo que eu trago um objeto que aí não tem a ver com a época, mas é um objeto que eu uso para falar sobre gerações. Eu uso como símbolo a roda gigante, né? Porque hoje nós somos aqui, ó, por exemplo, hoje a geração Z, a Alfa, vamos colocar a Alfa, que é a geração até mais jovem, que são abaixo de 10 anos, ela está aqui, né? Mas ela vai girar, né? E um dia ela vai se tornar a geração, por exemplo, baby boomer, que nós vamos falar bastante hoje, que é a geração hoje dos 80 mais.
Então, a nossa vida é uma roda geracional. Então, tudo que hoje a gente considera super atual e moderno, e considera o que é do passado velho, ultrapassado, palavras às vezes que não são as mais adequadas de se utilizar, na verdade, isso tudo vai acontecer novamente, né, com todas as novas gerações que estão chegando. Então, é importante a gente sempre manter essa questão e falar que, assim, não ter vergonha de falar, né? Não, na verdade, ter orgulho de falar sobre os seus itens ou sobre a sua fase, sobre aquilo que marcou, né? Falar com muita honra mesmo, com muito orgulho, por exemplo, quando a gente fala do crochê, né? Então, eu também tenho uma ligação muito forte com o crochê, que eu aprendi com a irmã mais velha da minha mãe, né, com a minha tia. Tenho ainda a primeira agulha de crochê que ela me presenteou, que foi com a qual eu fiz as minhas primeiras correntinhas ali, sofrendo, mas consegui. E é muito importante a gente não ter vergonha. Então, acho que o primeiro aprendizado da sessão de gerações é sempre a gente não ter vergonha, não tem o porquê nós termos vergonha do que foi relacionado, tanto em termos de educação, trabalho, tudo o que aconteceu durante a nossa fase de crescimento que permeia a nossa vida até hoje. Sara, pode passar. Aí agora sim, eu consigo falar para vocês do conceito, né? Qual é o conceito, então, da diversidade geracional? Quando a gente define um grupo geracional, a gente define um grupo de pessoas que nasceram e viveram, nascem e vivem em períodos de tempo específicos. Normalmente, os estudos geracionais separam essas pessoas em grupos de aproximadamente entre 15 a 20 anos. O que a gente percebe agora é que isso está ficando bastante acelerado, e principalmente por conta da exposição tecnológica. Então, isso já está diminuindo. Hoje a gente percebe uma diferença de comportamento geracional já aproximadamente aí de 10 em 10 anos. Então, o que os estudos mostram é que, a partir de um certo momento, a gente vai ter divisões geracionais de 10 em 10 anos e talvez, daqui a um tempo, isso vai cair de 5 em 5 anos. Tem algumas questões que são positivas e tem outras, por conta de toda essa questão acelerada de tecnologia, tem algumas questões que podem influenciar de forma negativa, mas, em geral, é um grupo que a gente estuda dentro desse período. E o que é importantíssimo, gente, destacar? Quando a gente fala de qualquer item de diversidade e inclusão, é importante a gente destacar que a característica mais importante é a individual. Então, aqui a gente está falando de generalizações em relação a grupos geracionais, mas cada pessoa é única, cada indivíduo é único. Então, vocês vão perceber ao longo da apresentação que você vai estar, por exemplo, às vezes, numa caixinha da geração X, ou da Millennial, ou da geração Z, os mais jovens, mas você vai ver que você tem características, de uma forma geral, de todas as gerações. Por isso que a gente pede, e eu sempre gosto de começar a nossa apresentação falando dos objetos, porque cada geração passa para a próxima aquilo que foi importante, que é interessante, as principais vivências para a próxima geração, que são os filhos. Mas a nova geração vai absorver aquilo que é importante, o que é bem, principalmente de memória afetiva, de educação, ali daquela parte mais familiar vai ficar, mas vão ser criados novos hábitos e novos comportamentos. E isso que é a beleza da diversidade geracional. Pode passar para mim, Sara. Gente, eu peço desculpas, estou pedindo aí o auxílio da Sara, mas no teste aqui que a gente fez, como eu entrei via internet, no Teams eu não consegui eu mesma compartilhar a apresentação, então a Sara vai me ajudar gentilmente aí passando os slides, tá? Esse slide, ele nem precisa vocês se preocuparem e ficar tentando aí entender alguma coisa. O que ele mostra? Ele mostra que os grupos geracionais que nós vamos ver hoje, desde a geração silenciosa, que é a geração aí antes que viveu um pouco antes e durante o período aí de guerra, até agora, que é a geração alfa, né, que tem aí em torno de 10 anos,
a gente percebe que indiretamente ou diretamente foram bastante impactadas e influenciadas por todo o contexto de evolução tecnológica, né? Então, quando a gente pega aí, por exemplo, os primeiros estudos entre a geração silenciosa e a geração baby boomer, a gente consegue perceber claramente que ali na década de 40 já começou o início ali, né? Em 1943, nós tivemos o primeiro grande computador, né? E hoje a gente chega aqui na era de transformação digital e inteligência artificial, afetando aí diretamente todas as gerações, mas principalmente, a gente vai ver aqui no trabalho, a geração alfa, que é a geração bem jovenzinha aí, que ainda nem está no mercado de trabalho. Pode passar, Sara, obrigada. Agora a gente vai conhecer cada uma delas, tá? Pode passar, vamos começar pela geração silenciosa. Ah, Sara, só que agora tem que ser modo apresentação, porque senão não vai subir o... Aí, pronto. Geração silenciosa, deu. Então, assim, todas as gerações aqui, eu vou trazer para vocês um pouco do contexto. Como eu falei lá no início, né? As gerações, elas são baseadas dentro de um contexto histórico. Então, o que estava acontecendo no período que essa geração nasceu e cresceu? E principalmente até ali o momento, né, de entrar, por exemplo, num ambiente de trabalho, numa formação superior, né, numa universidade. Isso faz muita diferença e explica um pouco o contexto de comportamento, de preferências, tá? Então, quando a gente olha aí a geração silenciosa, que é a geração mais antiga aí que a gente tem, de fato, estudos a respeito dela, é uma geração que veio ali no pós-depressão, né? Viveu a Segunda Guerra Mundial, então tinha ali naquele momento, depois, né, um ambiente de trabalho com estruturas bem hierárquicas e também com pouca mobilidade em termos de emprego, então eram empregos considerados estáveis, mas também porque tinha-se poucas opções, né, de trabalho. Então, quais são as principais características desta geração? É uma geração que, por tudo isso, obviamente, desenvolveu e permeia até hoje, né, uma resiliência. É uma geração que tem uma descrição, assim, em termos de comportamento. É uma geração que valorizou, porque viveu essa questão no trabalho, né, uma questão de trabalho duro e ter uma lealdade muito grande em termos das instituições de trabalho. Então, tinham carreiras longas, porque eram pessoas que tinham que ter aquele emprego, valorizava, então nem tinha tanta opção de troca, mas se tivesse, tinham medo de trocar, porque, né, precisavam levar ali o alimento para sua casa, para toda aquela questão do crescimento. Por outro lado, por tudo isso, é uma geração que aprendeu, né, a valorizar a questão da segurança e da estabilidade. Então, para eles, é muito importante a estabilidade, eles têm bastante dificuldade. Por exemplo, quando você pega uma geração silenciosa e baby boomer, que são muito parecidas, a gente vai ver na próxima, dificilmente eles entendem genuinamente quando a gente vê, por exemplo, hoje, uma millennial, uma geração Z que acha importante ter várias experiências profissionais, acha que valoriza você ter um amplo conhecimento e até, às vezes, em diversas áreas dentro ali do trabalho, faz mais de uma formação acadêmica, às vezes por gostar ou por curiosidade. Então, é uma geração que, às vezes, ainda a gente percebe que não compreende isso. Então, por isso que é importante, quando a gente entende e estuda sobre gerações num trabalho como esse de hoje, a gente fala, por isso que... Então, as pessoas mais jovens vão falar assim, por isso que meu avô falava assim, ou me aconselhava desse jeito, ou ficava estressado quando eu dizia que ia trocar de emprego depois de 2 anos numa única empresa. Então, isso faz muito sentido quando a gente começa a entender os comportamentos. É claro que é uma geração, principalmente a geração silenciosa, nascidos aí entre 28 e 45, que tem um conservadorismo social e político muito forte, e tem muito esse eixo, né, de valorização da família e da comunidade muito, muito enraizado e muito forte. Pode passar para a próxima, Sara. Baby Boomer. São muito parecidas, porque a Baby Boomer veio depois também no pós-guerra. Então, a silenciosa viveu a Segunda Guerra Mundial
e aí os filhos, que são os filhos da guerra, né? Então o Baby Boomer tem duas questões aqui, a gente considera eles como filhos da guerra. Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui, eu sempre trago muito o exemplo da minha sogra e meu sogro, né? Porque os dois são italianos, vieram fugindo da guerra, então são os filhos, né, da geração silenciosa, vieram fugidos da guerra aqui para o Brasil. Então se encaixa bastante aqui em diversas características de fato da geração Baby Boomer. Mas eles pegaram depois o crescimento econômico, né? O grande boom aí do crescimento econômico do pós-guerra e grandes mudanças sociais para a época, né? Então, o que eles já pegaram? Ainda um ambiente de cultura corporativa super sólida e continuaram com essa questão muito forte de lealdade, então trouxeram essa raiz muito grande da geração silenciosa. Desenvolveram o quê? Então, valores muito tradicionais, mas deram bastante ênfase no trabalho duro, né? Então, quando a gente pega e conversa com uma geração Baby Boomer, é aquela geração que chegava antes no trabalho e saía depois e estava tudo bem, era isso, era assim que eles enxergavam que eles poderiam não só crescer, porque eles começaram a pegar aí uma parte de crescimento econômico e um crescimento hierárquico dentro das empresas, mas se manter no emprego, para eles era sinônimo de trabalho duro, né? Então eles tinham que estar ali, o chefe chegava, eles tinham que já estar ali no posto deles de trabalho, para eles era muito valorizado isso. E o sinônimo de sucesso profissional para a geração Baby Boomer era muitos anos em uma única empresa. E muitas vezes, muitas pessoas da geração Baby Boomer tiveram uma única... Gente, isso é fato, é estudo mesmo. Muitas pessoas da geração Baby Boomer iniciaram e se aposentaram em uma única empresa. E para eles, isso era o máximo, sinônimo de reconhecimento profissional era eles ficarem bastante tempo em uma única empresa. Testemunharam, começaram, foi a primeira geração que testemunhou os primeiros avanços tecnológicos que para eles foram significativos. Eu vou dar um spoiler aqui para você, no final da nossa apresentação eu trouxe um vídeo da geração Baby Boomer, e vou dar o spoiler porque é uma homenagem, na verdade, inclusive, que eu fiz em relação à geração Baby Boomer. Então, eles iniciaram, né? Imagina uma geração que viu o primeiro computador. E é uma geração que está viva, é uma geração que está aí ainda ativa intelectualmente, né? De memória. Então, eles viram todas essas mudanças tecnológicas que nós vamos ver hoje aqui ao longo da apresentação. Aí é uma geração que já começou ao invés de ter só aquele conservadorismo ali político e social, começou a se envolver. Então a gente começa já a ver também uma mudança aí de postura em termos de envolvimento político e social. E foi através dessa geração que nós tivemos movimentos muito significativos, trouxe apenas 2 deles aqui para vocês, que foram os direitos pelos direitos civis para nós, e o movimento também do feminismo aí começou também grande, de forma bem expressiva na geração Baby Boomer. Podemos passar. Olha, gente, vou ler um comentário da Nelma aqui no chat, que já me deixou aqui com o coração quentinho, né? Falando que eu descrevi aí de uma forma muito bacana, né? O pai dela trabalhou a vida inteira em uma única empresa e relata isso com orgulho e gratidão. E, Nelma, é isso mesmo. E nós temos que ter muito orgulho e muita gratidão aos nossos pais, avós, né? Porque dependendo da geração, isso aconteceu, por exemplo, do avô, né? Então é isso, a gente tem que se orgulhar mesmo, porque cada geração posterior, a gente carrega os traços e todos os benefícios também, podemos dizer assim, de tudo aquilo que a geração anterior viveu e lutou por nós, né? Então isso também é o bacana, que a gente vai trazendo coisas novas aí, muito importantes para nós. Aí chegamos aqui na geração X. Gente, a geração X, já vou me incluir aqui, essa é a minha geração. Então, o que a gente tem aqui? A gente pega na geração X, aí, nascidos entre 1965 e 1980, a gente pega a globalização. Então, a transição para uma economia de serviços e continuamente aí a questão dos avanços tecnológicos.
A geração X já pegou aí o que a gente considerava para a época, né? Então, ali na década de 80, 90, quando a gente ingressava ali no ambiente de trabalho, já a parte tecnológica já estava ali mudando de uma forma que a gente considerava que era rápido, né? E a gente nem imaginava que a gente ia viver, por exemplo, essa loucura que é hoje da inteligência artificial. O ambiente de trabalho, qual era a tendência, então, que a geração X pegou e trouxe fortemente para o ambiente de trabalho? Já era um ambiente de trabalho árduo, então a gente continuou um pouco com essa característica, mas nós tivemos aí uma geração bastante focada no crescimento na carreira. Então, olha como é interessante, como as coisas vêm caminhando, né? Eu uso um exemplo para a gente ir caminhando aí, mas a gente pega uma geração silenciosa, trabalho duro e árduo, e tinha que manter o trabalho ali para poder alimentar os filhos. Depois a gente pega o boom econômico da geração pós-guerra, que aí, bom, eu consigo trabalhar e me aposentar numa única empresa e estar ali com sinônimo de sucesso, e aí eu tinha ali uma oportunidade até, às vezes, de ganhar mais, nem que eu não tivesse o crescimento de carreira, mas eu continuava ali dentro daquela empresa. Então, a gente trouxe para a geração X um pouco desse conceito, mas com a globalização, com a transição para uma economia de serviços, a hierarquia, então o crescimento hierárquico dentro das empresas se tornou uma realidade. E isso acabou gerando aí essa oportunidade para a geração X. Porém, tem um outro lado. Então, a geração X é uma geração que ainda é considerada e tem ainda um viés muito de workaholic. Então, é uma geração que alguns, às vezes até passava um pouco do ponto aí de trabalhar tanto e focar tanto no trabalho para ter esse crescimento na carreira, né, para chegar num cargo ali almejado dentro ainda da mesma empresa. É uma geração que trocou pouquíssimas vezes de trabalho, às vezes até trocou, mas aí permeando aí 2 ou 3 empresas no máximo ao longo de toda a carreira profissional, mas buscava-se ali então um crescimento, né? Chegar à gerência, chegar a uma superintendência, chegar a uma diretoria dentro daquela empresa. Então é uma geração que traz aí bastante essa questão mais workaholic aí bem na veia. E hoje a gente vê nas empresas que ainda é uma geração presente, por exemplo, na alta liderança, na média liderança. Então isso a gente já consegue começar a colocar aqui de uma certa forma, que traz aí um pouco de conflito, né, digamos assim, porque tem aí essa veia mais de trabalho muito árduo e conflita um pouco com as gerações novas que pensam um pouco diferente. É uma geração que busca e sempre buscou a independência, a autossuficiência, é uma geração que gosta de ter liberdade, de ter autonomia dentro do trabalho. Claro que passou por diversas adaptações tecnológicas, então é uma geração mais fácil de se adaptar tecnologicamente, é pragmática, começou a perceber aí uma possibilidade de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas olhou isso mais como na aposentadoria. Então, é uma geração que, assim, eu vou trabalhar para viver bem na aposentadoria. Mas vamos ver como pensa a próxima geração? Pode passar, Sara. Aí a gente chega na geração Y, nos milênios. Então, a gente pega aí toda a aceleração e já a grande expansão da internet. Então, a geração milênio já é uma geração considerada digitalmente conectada, começou a ter um pouco mais de conectividade digital, bastante ênfase na educação e também na informação por conta da globalização e da expansão da internet. É uma geração que trouxe essa coisa do equilíbrio entre vida de trabalho pessoal. É assim. Então, quando a gente compara geração X, vou trabalhar para ter como viver bem aposentado, depois de aposentado. A geração milênio trouxe um conceito assim, não, enquanto eu trabalho, eu também quero ter qualidade de vida. Então, eles trouxeram muito para a gente, eu acho que eu aprendi muito com a geração Y ainda, enquanto eu estava no mercado de trabalho formal, CLT, que é assim, eu quero trabalhar para viver e não viver para trabalhar, como foram as minhas gerações anteriores. Então, isso é muito importante a gente falar. E aí, falando de diversidade e inclusão, nos estudos aparece muito forte, a partir da geração Y,
é uma geração que trouxe para a gente esse conceito, né? Então, demonstra essa inclinação, tanto de diversidade e inclusão na parte social quanto cultural, passaram a valorizar a escolha de empresas para se trabalhar, que tenham isso, né? Então, foi na geração millennial que explodiu. Se a gente olha para trás, tem aí aproximadamente 25 anos que o tema, né, de diversidade e inclusão, inclusive com os inícios das primeiras cotas lá atrás, por exemplo, para pessoas com necessidades especiais, foi aí a gente cai certinho aí com a década aí da entrada da geração milênio no ambiente de trabalho. Podemos passar. Chegar agora na geração Z. E aí a gente chega na geração Z. A geração Z é a geração mais jovem que hoje está permeando aí o mercado de trabalho. É uma geração de era digital plena, é uma geração com foco em inovação e sustentabilidade. O ambiente de trabalho, o que acontece? Eles entraram no ambiente de trabalho, ou estavam fechando, aí finalizando cursos superiores, então aí iniciando o estágio da vida profissional em meio à pandemia da Covid-19. Então a pandemia, ela afetou diretamente duas gerações. Uma que foi a geração Z, porque estava chegando no ambiente de trabalho, e muitas pessoas da geração Z começaram o primeiro emprego já de forma remota, sem grande contato ali social dentro do ambiente profissional, que eu quero dizer. Então, isso impacta bastante, parece que não, mas impacta bastante essas relações. Pega toda essa questão da tecnologia móvel, redes sociais onipresentes, aumento do trabalho remoto por conta da pandemia e todo o impacto agora, né, da inteligência artificial e Big Data. Então, nós consideramos a geração Z a primeira geração, a partir dela, que são nativos digitais, né? Porque antes a gente ainda tem um pouco aí entre analógico e digital. É uma geração considerada multitarefa por conta da alta exposição de toda essa tecnologia, mas principalmente pela conectividade. Então, aqui eu sempre dou um exemplo de que a geração Z, e eu vejo pelo meu filho, eu tenho 2 filhos de gerações diferentes. Eu tenho uma filha geração milênio, de 33 anos, e tenho um filho geração Z, que vai completar 18 anos. Então, o Luca, ele consegue estudar com fone de ouvido, ouvindo uma música, mas se tiver acontecendo uma conversa importante no ambiente que ele está, ele consegue captar e, do nada, ele vira e começa a conversar conosco em relação àquilo que está acontecendo. Então, quando a gente fala uma geração multitarefa, é uma geração que tem essa capacidade de se conectar, né, de forma distinta. Isso não significa que é uma geração, por exemplo, que quando chega no ambiente de trabalho, ela não precisa de treinamento, ela não precisa de todo o acesso e apoio ali do primeiro trabalho, né, do ambiente de trabalho para o qual ela está se candidatando. Às vezes as pessoas confundem, né, por ser multitarefa, ninguém é super-homem, né? Nenhuma geração tem essa capacidade. Então, a gente precisa sempre entender que o primeiro emprego é igual para todas as gerações. A gente precisa sempre ter essa inclusão aí para todas as pessoas. É uma geração que valoriza a comunicação instantânea, então é uma geração que no ambiente de trabalho gosta de feedback instantâneo, se possível diário, que traga para eles ali o exemplo prático daquilo que aquele feedback quer dizer e como que ele pode melhorar de forma imediata, e priorizam bastante, é uma geração que prioriza muito o equilíbrio de vida pessoal e profissional, e tem uma tendência, não significa que são todos, mas tem uma tendência a desafiar aí o modelo hierárquico de trabalho, porque é uma geração que não tem tanta atração, por exemplo, por crescer na carreira, assumir um cargo ali, de repente, tão precocemente, de liderança e todos os desafios que vêm junto com isso. Vamos passar para a próxima. Eu vou falar da geração alfa. Olha lá, a Rosângela confirmando, olha lá o que eu estou falando. É isso mesmo, e surpreende a gente, né, Rosângela? Eles conseguem participar de tudo ao mesmo tempo, é uma loucura. Eu falo, não falem coisas importantes ou que não podem ser ouvidas, e agora vocês vão ver mais ainda em relação à geração alfa, então os menores aí de 10 anos são ainda mais conectados, né? A geração alfa, a gente considera eles hiperconectados, né? Se tornou um estilo de vida para a geração alfa, essa hiperconexão,
O que trouxe com isso? A grande diferença da geração Z para a geração alfa é que a geração Z é uma geração que já está crescendo totalmente independente. Então, vocês podem perceber, quem tem filhos, sobrinhos, netos, aí abaixo de 10 anos, e principalmente agora os mais pequenininhos que estão ali na fase, por exemplo, eu dou um exemplo muito clássico, que é o desfraldar. Então, assim, a fralda já os incomoda, então eles mesmos arrancam a fralda e eles aprendem de uma forma, por exemplo, muito mais rápida do que gerações anteriores a desfraldar. Eles querem comer sozinhos, eles querem escolher as suas roupas, então são muito independentes, são extremamente visuais, então é importante a gente saber sobre isso, porque já essa geração está chegando no ambiente de trabalho, então os ambientes de trabalho vão ter que ser transformados e adaptados para essa geração. Eles são visuais, o formato de vídeo é o formato mais preferido. A gente já tem aí algumas empresas demonstrando essa mudança. Então, por exemplo, a gente tem empresas de tecnologia, empresas de auditoria, por exemplo, buscando aí já adaptar os ambientes de trabalho com estúdios para mini vídeos, para questões ali que atraiam a geração Z e atraiam também depois essa geração alfa. São 100% diversos. Então, em termos de tecnologia, de diversidade e inclusão, quem trabalha com diversidade e inclusão, a gente gosta muito de falar sobre essa geração, porque a gente atribui o nosso sonho, né, de que as pessoas sejam realmente inclusivas de uma forma natural e não que ela tenha que aprender sobre isso, porque essa geração já é assim. Então, é uma geração que vai, sobre diversidade e inclusão, ensinar muito para a gente, né, para as pessoas mais velhas, porque eles não têm mesmo, eles já nasceram dentro desse ambiente diverso e estão expostos à tecnologia e toda a diversidade. Então, é uma geração que vai trazer isso para a gente de uma forma muito natural. Pode passar. Gente, eu estou correndo um pouquinho, porque a gente se empolgou aqui no aquecimento e a gente ainda tem algumas coisas bacanas aqui para passar. Pode passar esse, Sara. Então, o que é, gente? O que é a diversidade geracional e a inclusão geracional? A diversidade é isso, é a presença dessas diversas gerações com essas características extremamente peculiares que eu passei aqui para vocês, juntas dentro de um contexto social ou organizacional ou num contexto acadêmico, enfim, vivendo as suas vidas juntas. Quando tem todas essas pessoas dentro de um ambiente, eu tenho certeza que na Inova nós temos todos esses perfis de uma forma geral aí juntos. E o que é a inclusão? É reconhecer, integrar essas pessoas, né, de uma forma equitativa com todas as contribuições. Porque pensa, gente, quando a gente pensa em contribuição, olha que maravilha a gente ter a contribuição de uma geração silenciosa, a gente ter a contribuição genuína de uma geração baby. Você ter a contribuição de uma pessoa que viveu a guerra, ou que viveu um pós-guerra. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Minha mãe está com Alzheimer, não pode mais contribuir, mas a minha sogra está lúcida. Então, assim, pessoas que viveram o pós-guerra, que contribuição genuína que eles têm, né, para passar para a gente, que força que eles têm interior para passar para a gente, né? E quais são os benefícios disso? A troca de conhecimento. Então, quando a gente respeita e olha o conhecimento e principalmente a vivência e a experiência, difícil ou não de uma geração, porque também teve tempos difíceis, mas teve tempos bons em todas as gerações, né? A gente tem desafios, mas tem facilidades também. Então, quando a gente olha tudo isso junto e compreende e respeita, o que tem? Um ambiente rico, né, produtivo. E olhando para o ambiente de trabalho, eu fico, às vezes, em algumas empresas que a coisa não está funcionando e que a gente tem muito conflito geracional. É uma pena quando isso acontece, quando a empresa não se abre, como a Inova está se abrindo para vocês, né, hoje terem esse letramento aqui sobre diversidade geracional, porque todo mundo perde, né, quando a gente não aproveita e não respeita o conhecimento do outro, o valor que o outro dá para certas coisas e por que ele dá esse valor, a gente, como um todo, acaba perdendo, né? Pode passar, Sara. A Sara me deu mais 15 minutos aqui, gente. Ai, estou feliz.
E o que a gente traz, né? Quando a gente está num ambiente, quais são os itens importantes aí, então, dessa relação? Que eu gosto de falar que quando temos aí várias gerações num único ambiente, a gente tem a diversidade geracional. Mas isso se transforma numa relação intergeracional. Gente, é isso, é a troca genuína de conhecimento entre as gerações. Mas tem que ter, de fato, um interesse mútuo, né, na vivência e nos costumes e o jeito de enxergar a vida sob a perspectiva daquela pessoa, daquela geração, né? Então, quais são os benefícios diretos? E que a gente traz isso muito para o ambiente de trabalho. Por isso que é importante vocês estarem hoje recebendo essas informações. O primeiro é a transferência de conhecimento. Então, ninguém é perpétuo, né? A gente fala, ninguém é eterno ali. Então, as pessoas mais velhas hoje, elas precisam estar abertas para passar, de fato, de forma genuína, o conhecimento e a experiência que ela adquiriu ali na empresa ou durante a vida, porque também ela vai, em algum momento, passar esse bastão, né? Então, ela precisa... eu digo que eu gosto de enxergar, por exemplo, geração X, geração Baby Boomer nas empresas, como mentores, né? São mentores, são pessoas que vão transferir realmente a sua experiência e o seu conhecimento. Mas essas pessoas precisam fazer isso também de uma forma aberta, né? Não querendo que a outra pessoa receba aquilo de uma forma 100% do jeito que é o dela. A pessoa vai receber e vai fazer as adaptações. Outro benefício muito importante é a diversidade de perspectiva. Então, quando eu falei para vocês, por exemplo, no começo da minha história, né, que eu comecei a trabalhar com diversidade geracional, porque eu sofri lá no meu último trabalho CLT, de 19 até 20, o preconceito do etarismo. Mas quando eu consegui passar por isso, depois dos primeiros 3 meses lá na empresa, eu ensinei muito, transferi muito conhecimento. Mas sabe também o que aconteceu? Eu também aprendi muito. Então, eu saí dessa experiência muito melhor. Então, é isso que eu acho que é bacana, né? Ter essa diversidade de perspectiva e essa transferência de conhecimento dos dois lados. Gente, anotem aí. Os mais jovens também sabem ensinar os mais velhos, porque o que às vezes acontece, as gerações mais aí veteranas acham que só elas conseguem ensinar, e isso não é verdade. O ser humano sempre ensina e aprende. É um círculo realmente que acontece, tá? A cultura organizacional da empresa, que tem uma diversidade geracional e que contribui para essas relações intergeracionais serem saudáveis, é uma cultura organizacional positiva, de respeito, de empatia, colaboração, aprendizado. Então, tudo aquilo que a gente vê no papel pode se transformar de fato em algo valoroso quando a empresa começa a imprimir, né, essa ideia importante de ter as relações intergeracionais. E o que eu falei agora há pouco sobre a mentoria e o crescimento profissional. Então, existe uma necessidade hoje das empresas se abrirem para isso e que as pessoas mais experientes daquela empresa, quer seja porque ela já está há muito tempo naquela empresa ou porque ela já tem uma idade mais consolidada e experiência até de outras empresas, que essa pessoa seja ali o principal, ou sejam os principais mentores para trazer. E lembra que a gente falou, quando a gente traz os objetos aqui que nos remetem, então eu vou usar o exemplo do crochê. Adorei esse exemplo porque ele também me inclui. Então, assim, quando você transfere o seu conhecimento, você naturalmente está transferindo a cultura. É uma cultura que a gente transfere para as próximas gerações. Então, quando a gente olha aí na Inova, por exemplo, uma pessoa que tem bastante tempo... Cris, licença. Eu queria só falar para o pessoal, porque realmente está caindo muito por causa da internet aqui do escritório especificamente. Então, a sessão, gente, está sendo gravada. Então, caso vocês percam algumas partes, vocês podem assistir futuramente, tá? Podem ficar tranquilos. Pode continuar, Cris. Tá bom. Então, essa transferência da cultura, por exemplo, quando você tem um funcionário então, mais experiente, tanto de vida quanto de empresa, ele que vai passar. Então, como que a minha tia, com quem ela aprendeu o crochê? E ela repassou para mim. Então, assim, é importante que a gente olhe isso ludicamente dentro da empresa. Então, quando o funcionário mais experiente
fala, eu não vou passar o meu conhecimento para o mais jovem porque ele vai tomar o meu lugar. Às vezes é esse medo que a pessoa tem. Então, quando a empresa se abre para essa cultura intergeracional, isso não acontece. Ele vai passar de uma forma benéfica e genuína esse conhecimento para quem está chegando, porque ele é o ponto de transição da cultura da empresa. É isso que eu acho que é importante nessa parte aqui. Eu gosto de deixar claro este pensamento, né? Esta conclusão em relação às gerações intergeracionais no ambiente de trabalho. Sara, pode passar para o próximo. A gente está quase chegando lá no vídeo. E aí eu vou falar rapidamente dos desafios geracionais. Pode passar. Claro que tudo isso que eu falei, quando a gente coloca tudo isso num balde ali, né, num ambiente incluso ali dentro de uma empresa, dentro de um ambiente profissional, se transforma em desafios, né? Mas os desafios são bons. E quais são os principais que afloram, às vezes, os conflitos? A gente tem a mania de achar que os profissionais 50+, têm dificuldade, ou não querem, ou não estão aptos a aprender toda a parte de tecnologia, adaptação digital, e isso não é verdade. Então, o profissional que ele quer continuar e que ele tem realmente vontade de estar ali disponível, ele tem sim capacidade, todos nós temos. Então, aqui entra um pouquinho de etarismo, né, que a gente acha que as pessoas 50+ têm dificuldade. Algumas podem ter, mas elas podem sim, de toda forma, aprender. Também o outro desafio é a comunicação e essa colaboração, porque, como a gente viu, cada perfil de geração tem um comportamento e explica-se o porquê desse comportamento. Hoje vocês souberam o porquê. Então, é mais uma questão de adaptação no estilo de comunicação e de colaboração intergeracional para não dar problema que pode levar aí a um desafio e a um mal-entendido. O outro ponto de desafio atual é a expectativa, de fato, de carreira e desenvolvimento da geração Z, mas o que eu sempre gosto de trazer aqui, por mais que seja um desafio, eu acredito fielmente que, vamos supor, quando uma geração Z olha uma geração X, que foi workaholic, que abriu mão muito da vida pessoal em função de trabalho, que quando fica um pouco mais velho, às vezes se arrepende. Então, muito também, eles se espelham naquilo que já foi, né? Então, eu tenho certeza que todas as adaptações hierárquicas, o estilo de liderança, o estilo de feedback que está mudando, vai trazer uma melhoria e vai trazer uma atração para essa parte de desenvolvimento da carreira para a geração Z. E com tudo isso, o que a gente vê hoje? A necessidade do líder, não importa a idade, se ele é um líder mais jovem, se ele é um líder mais veterano, a gente consegue hoje entender que o líder, ele precisa ser um líder multigeracional. Ele precisa conhecer, não precisa conhecer profundamente, mas ele precisa conhecer, entender e respeitar as diferentes características de cada geração que compõe a equipe dele. Porque ele entendendo, então hoje, vocês entendendo o porquê dos comportamentos mais conservadores, por exemplo, de uma geração baby boomer, de uma geração X, e se você é um líder mais jovem, você vai começar a compreendê-lo e enxergá-lo de uma forma diferente ali no ambiente de trabalho, né? Pode passar. Pode passar. Então, vou dar aqui algumas diquinhas de liderança multigeracional. Então, gente, a liderança multigeracional é a capacidade que você tem ali de enxergar esses valores e essas perspectivas. E assim, na maioria das vezes, não é regra, mas olha essa chamadinha aqui. Na maioria das vezes, a nova geração não vai se contentar em seguir as regras e tenderá a questionar e propor soluções próprias. E muitas vezes o gestor escolhe o caminho mais fácil do julgamento em relação a essa geração mais jovem. Mas quanto é valoroso questionar, né? O quanto é bom se questionar, porque às vezes também o gestor lá mais experiente está um pouco numa zona de conforto, né? Então, e as empresas têm a tendência a ignorar esses conflitos. Então, o que acontece? Se ela não está ali ligada e vendo, por exemplo, este exemplo, quem vai perder nesse conflito geracional? Se você contrata uma pessoa mais jovem e ela vai propor, ela não quer seguir a regra que está ali há muito tempo, ela vai ficar propondo questões novas. Se o gestor mais velho não está preparado para isso,
e não tem um acompanhamento ali, a cultura não é adaptável, a empresa não se mostrou dessa forma, alguém vai perder, né? Ou esse funcionário que chegou mais novo não vai aguentar e vai pedir para sair, ou vai ser demitido, ou esse gestor ali mais velho em algum momento também vai querer largar ali a corda. Então, por isso que é importante a empresa, como vocês, que estão preocupadas com esse movimento, né? Pode passar o próximo slide. E uma outra coisa que é legal é assim, a gente ter a liderança de cima para baixo e de baixo para cima. Porque hoje a gente tem ainda uma grande massa de líderes mais geração X, né? Os líderes mais experientes e mais velhos. Mas isso não pode ser e não é uma verdade absoluta. Então a gente tem líder mais velho, liderando todas as gerações, mas que aí necessariamente vão ter liderados mais jovens, mas a gente também tem líderes mais jovens que vão ter na equipe pessoas mais experientes. Então, é só para eu colocar aqui uma sementinha para vocês refletirem. Será que o líder mais experiente sabe liderar e mentorar, de fato, as gerações que estão chegando? E quando é o mais jovem, será que esse líder mais jovem sabe liderar e aproveitar a experiência dos mais velhos? Então, são colocações simples que eu trago nesse resumo aqui de liderança multigeracional, que é algo que a gente precisa pensar todos os dias aí no ambiente da empresa, tá? Pode passar. Sara? Isso. Então, quando a gente fala de habilidade multigeracional, de liderança multigeracional, eu trago aqui para vocês quais são as principais habilidades comportamentais de cada geração. Agora, você imagina todas essas habilidades juntas? Então, quais são as principais? Não é que são só elas, né? Mas as principais da geração silenciosa e baby boomer. São pessoas que têm facilidade de tomada de decisão complexa, têm um pensamento crítico mais apurado, são resilientes. Olha a geração X, trabalha com colaboração, sabe trabalhar em equipe, tem uma comunicação interpessoal um pouco mais forte, um estilo, né? Uma capacidade de liderança mais forte. A geração Y tem um poder de adaptabilidade, flexibilidade, criatividade. E olha lá a geração Z, gente, tem um pensamento criativo, é multitarefa, tem capacidade de trabalhar num ambiente diverso e desafiador, tem capacidade de aprendizagem tecnológica. Então, só esses exemplos aqui que eu dei, vocês imaginam todas essas capacidades comportamentais bem gerenciadas dentro de um time, dentro de uma equipe? Não é maravilhoso? Então, a gente não pode deixar o desafio e o conflito geracional excluir, né, tirar da nossa frente como gestor, como líder, tudo isso que está aqui à nossa disposição quando a gente tem essas pessoas diversas em faixa etária dentro de uma única equipe, tá? Podemos passar. E aí vamos para o vídeo. Ô, Cris, eu vou fazer o teste para ver se está passando o áudio, senão eu vou ter que apresentar de novo, tá? Tá bom, vamos. Eu acho, tomara que dê certo, acho que vai dar certo. Vocês me avisam se está passando o vídeo, tá? Mas acho que não está saindo o áudio. Tá sem áudio. Gente, mas é o vídeo e daí a gente encerra. O vídeo é bem interessante. Eu pensei, mas não. Tá sem áudio. Crescemos nos Ah, anos não, tá com 50, 60, 70. Eu Estudamos nas décadas de 60, 70, 80. Tá sem áudio, mas como Tá tem a sem legenda, dá para ir.
Pela legenda dá para acompanhar. Hábios na década de 2010. Estávamos com os pés firmes passando de 2020. Que é só uma expressão mesmo. Acontece que vivemos 8 E a gente etapas conferiu um diferentes, arquivo, fez a 2 impressão, séculos diferentes, saiu do 2 milênios diferentes. Passamos do telefone com operadora para ligações de longas distâncias às videochamadas para qualquer parte do mundo. Passamos dos slides ao YouTube, dos discos de vinil à música online, das cartas manuscritas ao e-mail e WhatsApp, de viver os jogos no rádio, TV, preto e branco, depois a TV HD. Fomos à locadora e agora assistimos Netflix. Conhecemos os primeiros computadores, cartões, disquetes e hoje temos gigabytes e megabytes na mão, no celular ou no iPad. Usamos shorts durante toda a infância, depois Oxfords, longos, bermudas, etc. Evitamos a paralisia infantil, a meningite, a gripe H1N1 e agora a Covid-19. Andamos de patins, triciclos, inventamos carrinhos, bicicletas, ciclomotores, carros a gasolina ou diesel e agora estamos nos híbridos ou 100% elétricos. Sim, passamos por muita coisa, mas que vida maravilhosa tivemos. Poderíamos descrever como excelentes pessoas que nasceram naquele mundo dos anos 50, que tiveram uma infância analógica e uma idade adulta digital. Somos uma espécie de já vi de tudo. A nossa geração viveu e testemunhou muito mais do que qualquer outra, em todas as dimensões da vida. É a nossa geração que literalmente se adaptou às mudanças. Uma grande salva de palmas a todos os membros da geração muito especial, que será, sem dúvida, única, os Baby Boomers. Pronto. Gente, eu trouxe para vocês, é a primeira vez, na verdade, num trabalho de gerações e empresas que eu trago esse vídeo. Essa voz é minha, é uma adaptação, porque esse vídeo originalmente ele é em espanhol. E ele já, se vocês forem ver, ele já está até desatualizado, né? Porque a gente tem aí não só o carro, por exemplo, elétrico, mas hoje a gente já está falando de carro autônomo, a gente tem a inteligência artificial, né? Esse vídeo ele foi gerado oficialmente logo depois da pandemia, é uma homenagem realmente, né? Porque infelizmente a geração Baby Boomer foi extremamente afetada, né? Foi a geração que mais nos deixou aí por conta da Covid-19. Mas o que eu gosto de trazer como fechamento para essa sessão é que hoje nós estamos aqui fazendo essa reflexão, né, sobre, por exemplo, a geração Baby Boomer, que viveu tudo isso, mas nós seremos depois a geração Baby Boomer, né? Um dia, a geração Alpha, que a gente falou agora, que tem menos de 10 anos, né, essa geração hiperconectada, por exemplo, lá na frente, quando eles tiverem mais de 80, eles serão, né, uma geração, eles estarão no lugar de uma geração Baby Boomer. Então, qual é a reflexão aqui? Por isso que é importante a gente olhar para o outro, valorizar o conhecimento e toda a experiência de vida, entender o porquê as pessoas têm aqueles comportamentos e têm algumas características mais fortes e mais marcantes, porque nós também estaremos daqui a pouquinho nesse mesmo contexto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente ultrapassou aqui o horário.